Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao módulo 8 do nosso curso Razão de Investir, o Amanhã Vai Chegar. No módulo 8 nós iremos abordar as fases financeiras. Então nós tivemos no módulo anterior, você sabendo quais são as suas características, quais são as prioridades no momento em que você recebe o seu dinheiro, e agora nós vamos saber também em que fase que você se encontra. Antes de tudo, nós iremos abordar o aprendizado com os outros, com os terceiros. Nós sabemos, em nossa família, no meio em que nós vivemos, nossos amigos, que existem pessoas em diversas fases. Então, assim como você puxou as suas características, tente observar também em quais momentos, quais são as formas que essas pessoas lidam com o dinheiro. Com exceção das práticas ilícitas, nós conseguimos aprender com qualquer pessoa. Tente sempre observar o que está por trás das cortinas. Às vezes nós olhamos alguém com uma boa condição financeira ou simplesmente alguém que consegue realizar os seus sonhos. Tente ver o que essa pessoa faz no dia a dia, quais são as práticas que ela tem. E mais do que isso, tente aprender com ela. Se for uma pessoa boa, uma pessoa bacana, ela não vai negar ajuda. Então não custa nada você ir lá, perguntar, saber de que forma que ela lida com o dinheiro, você analisar o perfil dela e a partir daí você pegar algumas características, algumas coisas que vão somar a você. E deixando bem claro aqui para vocês, aquela frase muito antiga que nossos avós, muito antigamente já falavam é: dinheiro faz dinheiro. Porém, o dinheiro não adianta nada para quem não sabe o que fazer com ele. Tem alguns livros que abordam o seguinte tema: vaca não dá leite. E muitos falam que é o segredo da vida. Mas de que forma? Realmente, a vaca não dá leite. Como assim? Você precisa trabalhar para tirar o leite da vaca. Ela não vai dar o leite se você não tomar os cuidados necessários, se você não fizer as tarefas corretas para que chegue o momento de tirar o leite, de tirar aquele produto. Então, ao longo do tempo, para você executar o processo de retirar o leite, você precisa acordar cedo, você precisa no dia anterior ter preparado o ambiente, ou por exemplo, você ter apartado lá o bezerro para ele não tomar todo o leite dela para no dia seguinte não ter o leite. Você vai precisar confortar, você vai precisar cuidar dela, porque se ela não estiver bem, a produção dela vai ser mínima, ou até mesmo pode ser zero. E depois de todo o processo sendo feito, você ainda vai precisar armazenar e repetir o processo. Ou seja, nada acontece sem trabalho. O que muitas pessoas acham que simplesmente a vaca dá leite. Você passa ali, ela espirra um pouquinho de leite na sua caneca. A gente sabe que não é assim. Então fica aqui essa reflexão para vocês e vamos às fases financeiras existentes. E agora nós vamos tentar diagnosticar qual fase financeira você se encontra. Lembrando que todas essas fases são cíclicas, ou seja, durante toda a nossa vida nós iremos passar por elas. Às vezes nós estaremos mais familiarizados com uma fase, porém as outras não nos deixaram para trás. O que eu quero deixar bem claro para vocês: a vida é feita de ciclos, que estabilidade não existe, que você deve aumentar o seu nível de exigência. Como assim? Eu já me cobro bastante. Você deve sim, você deve ser exigente com você. Por quê? Você exigindo o seu melhor a cada dia, dificilmente você vai regredir. Você simplesmente vai evoluir sempre. E, mais uma vez, se você estiver passando por um momento difícil, tanto o fracasso quanto a prosperidade, nenhum deles são eternos. Mais uma vez, estabilidade não existe. A todo momento nós seremos avaliados, nós seremos testados. O primeiro perfil que nós temos é o endividado. As principais características dele: pagador de boletos, faz uma dívida para pagar a outra e essas dívidas sempre são crescentes. Por que será que ele está pagando tantos boletos? Aquela situação de você utilizar o cartão de crédito para complementar o seu orçamento, você vai fazendo uma dívida para pagar outra, às vezes faz empréstimo de forma errada, com juros fora do mercado, simplesmente porque um gerente, alguém
precisava bater meta e indicou para você. Então, quais são as soluções? Primeiro, você deve se diagnosticar, saber quais estão sendo as suas prioridades, o que está te fazendo consumir mais que o necessário, e aí o que você precisa fazer? Pagar as dívidas com os maiores juros. Vamos supor que você tem uma dívida em andamento com uma taxa de juros de 15% a 20% ao ano. Se você encontrar um empréstimo de 10% ao ano, você já vai conseguir uma margem, ou seja, um pouquinho a menos que você vai consumir. Lembra daquele cálculo anual? Então vamos supor que de 200, 500 reais ao ano, você consiga reverter isso para 250 ao ano. Então é 50% menos que você vai pagar. E com isso você consegue respirar um pouquinho. Porque ao invés de diversas dívidas, você vai ter apenas um com um crédito um pouquinho melhor para você. Com isso, você pagando as dívidas com maiores juros e tendo apenas um empréstimo ou apenas uma dívida com um valor correto, com um valor previsível, já consegue ao menos um alívio para você conseguir sair das dívidas. E também, mais uma forma que você consegue é arrumar mais uma fonte de renda, ou seja, um trabalho extra, realmente focar nas suas prioridades. A próxima fase é o especulador. Esse é o famoso tô rico e tô pobre. Por que isso? Ele já conseguiu sair da fase endividada, ele já tem a consciência de que ele precisa reter capital, mas ele não consegue avançar de fase. Por quê? Quando ele consegue sair um pouquinho do gargalo, ele faz novas dívidas. Então falta para o especulador um pouquinho de maturidade para ele conseguir priorizar e aquelas coisas que fazem ele adquirir novas dívidas não acontecer novamente. Por ele já ter saído do endividado e por ele muitas vezes demorou muito tempo para ele sair, ele se dá o parabéns porque ele conseguiu sair daquela fase. E como ele diz que já conseguiu se virar, ele fica tranquilo porque se alguma coisa apertar novamente, ele vai se virar. Mas o que falta ainda para ele querer avançar, é ele continuar com os mesmos hábitos, com o mesmo planejamento que o fez sair das dívidas. Então a principal solução é ter a disciplina, valorizar os seus esforços, pensar que o amanhã vai chegar e que ele precisa estar preparado. Quando a pessoa consegue sair da fase do especulador, ele já consegue ser um pequeno investidor. Mas tomem cuidado, essa é a fase mais traiçoeira. Por quê? Como ele já saiu de duas fases difíceis de sair, que eu acredito que é a fase mais longa, que exige mais esforço da pessoa, aqui ele já começa a ver os benefícios dos rendimentos. Então, neste momento, a gente coloca um asterisco que a pessoa pode cair em armadilhas financeiras, seja em pirâmides, seja você acreditar num terceiro, mandar todo aquele capital que você conseguiu reter para essa pessoa, para ela trabalhar. E assim o pequeno investidor ele já consegue gastar menos do que ganha, consegue poupar o seu dinheiro, porém a maior armadilha dele é não se contentar com pequenos rendimentos. Você se lembra lá atrás que eu fiz toda a simulação em cima apenas de 0,5% ao mês? Há pessoas que para isso não é o suficiente, e realmente não é. Mas também você não deve se lubridiar com um rendimento de 10% ao mês. Isso é algo praticamente impossível de alcançar no mercado. Não é impossível, mas é impossível você alcançar no médio e longo prazo um rendimento desses com consistência. Então fica o alerta aqui para você que se encontra nessa fase, cuidado com as armadilhas. E a principal solução para você conseguir mudar de fase é você ter a disciplina necessária, você conseguir rever as suas prioridades e principalmente ser autodidata. De que forma? Você buscar mais conhecimentos por sua conta. Você sabe o que te convém, você tem o seu planejamento presente e futuro, ou seja, você sabe o que você consegue, quais rendimentos são seguros para você entrar, e te ajuda também a estabelecer um objetivo, ou seja, lá atrás nós mostramos para você de que forma que você consegue, você almejando, você conseguindo planejar, você conseguindo
trabalhar minimamente para alcançar o objetivo, seja de aposentadoria, seja de você ter a mesma renda que você tem do seu trabalho, você adquirir através de renda passiva. E cabe você também contratar um especialista. Se você não consegue, se são conhecimentos muito avançados para você, que falta um pouquinho de confiança para você fazer, cabe sim a contratação de alguém, de um profissional do mercado. E cuidado também com esses gurus, cuidado com essas pessoas que te prometem muito mais do que realmente existe. Trazendo aqui para vocês, eu sou um profissional do mercado, eu estudei para isso, eu tenho formação e mais do que tudo isso, eu tenho a vivência prática de anos, seja com o meu capital, com o meu patrimônio ou com o capital de terceiros, ou também ajudando as pessoas a se autoconhecerem e saber o que cada pessoa consegue produzir, o que está bom, o que está ao alcance de cada pessoa, certo? Então, você passando da fase de pequeno investidor, você já está na fase do longo prazo. O que seria o longo prazo? Você mudou a sua vida e as perspectivas de futuro, você criou bons hábitos, quebrou aquelas crenças e conseguiu executar aquilo que planejou, e simplesmente você alcançou o controle da sua vida financeira. Você conseguiu reter um dinheiro suficiente para ser a sua reserva de oportunidades, conseguiu um autoconhecimento ou através de um profissional de mercado, você já consegue até investir em renda variável, ou seja, na bolsa de valores. E aqui é simplesmente uma questão de tempo para a tão esperada e sonhada liberdade financeira. E simplesmente chegando à liberdade financeira, a sua renda passiva, ou seja, aquela renda que você não se esforça, que você não precisa trabalhar todos os dias, ela vem mensalmente para você. E assim sua renda passiva cobre todo o seu custo de vida. Mais importante, você recebe juros ao invés de pagar. Olha só que coisa maravilhosa. E aqui você tem até o selinho de especialista. Afinal, olha toda a dificuldade, olha todo o seu caminho. Eu tenho certeza que você conseguirá e poderá ajudar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Fechamos então o módulo 8 de fases financeiras. Quero que você analise em que fase você se encontra hoje, juntamente com as características, com o perfil financeiro seu, porque só assim iremos mais à frente conseguir diagnosticar e indicar os melhores produtos e as melhores formas de você alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Nos vemos logo ali no módulo 9.